Hoje, a gente vai mergulhar em uma das maiores e mais ousadas obras de engenharia de toda a história da humanidade, o Canal do Panamá. Pensa só neste número: 13.000 quilômetros. Era essa distância extra que os navios tinham que percorrer, dando a volta inteira na América do Sul, passando por águas super perigosas, antes de 1914. Uma viagem que era sinônimo de tempo, dinheiro e muito risco. E por séculos, a pergunta que todo mundo fazia era essa: será que não tem um jeito melhor? Exploradores, reis, presidentes, todos olhavam para aquele pedacinho de terra, o Istmo do Panamá, e sonhavam com a mesma coisa: um atalho que pudesse conectar os dois maiores oceanos do planeta. Então, bora entender de onde veio essa ideia, que é muito, mas muito mais antiga do que se imagina. Olha só que interessante, a ideia já estava ali, sabe? Desde que os europeus se deram conta de que era só uma faixinha de terra que separava os oceanos. A ambição de cortar aquele caminho nasceu quase que instantaneamente, mas sonhar é uma coisa, fazer é outra bem diferente. Por centenas de anos, a tecnologia simplesmente não existia para transformar esse sonho em realidade. E aí a gente chega na primeira tentativa séria de tirar esse sonho do papel. Uma história que começa com muita festa, muito otimismo, mas que termina em tragédia. O responsável por essa tentativa foi o francês Ferdinand de Lesseps, um cara que era uma celebridade na época. Ele tinha acabado de construir o Canal de Suez, então ele chegou no Panamá cheio de confiança, sabe? A mentalidade era: se eu conseguir no deserto, por que não conseguiria na selva? E o que parecia um projeto heróico virou um pesadelo de lama, chuva e morte. A selva do Panamá se provou um inimigo muito, mas muito mais brutal do que as areias do Egito. E o projeto desmoronou. Basicamente, os franceses cometeram alguns erros fatais. Primeiro, o projeto em si. Um canal ao nível do mar era simplesmente inviável naquele terreno. Segundo, eles subestimaram completamente as doenças. Malária e febre amarela mataram milhares de pessoas. E claro, com tantos problemas, o dinheiro acabou. Foi um desastre completo. Com os franceses fora da jogada e o projeto abandonado, uma nova potência mundial enxergou ali uma oportunidade de ouro. Mas essa parte da história não é só sobre engenharia, não. É sobre geopolítica pesada. Os Estados Unidos, liderados pelo presidente Theodore Roosevelt, queriam aquele canal de qualquer jeito. Era visto como algo vital para a economia e para o poder militar do país. Só tinha um detalhe. Na época, o Panamá era parte da Colômbia. E quando os Estados Unidos fizeram uma oferta, a Colômbia disse não, obrigado. A resposta de Roosevelt a essa recusa foi, digamos, bem estratégica. Ele mandou um recado bem claro para os panamenhos que queriam a independência da Colômbia. Se eles se rebelassem, a Marinha Americana estaria por perto para apoiar a causa. E não deu outra. Em 3 de novembro de 1903, o Panamá declarou sua independência. E, coincidentemente, claro, navios de guerra americanos estavam bloqueando a costa, impedindo qualquer reação da Colômbia. Logo em seguida, o novíssimo país do Panamá concedeu aos Estados Unidos o controle da zona do canal por um pagamento de 10 milhões de dólares. Negócio fechado. Ok, agora os americanos tinham um controle. Mas o grande desafio continuava lá, de pé, a mesma selva implacável que tinha derrotado os franceses. Como é que eles conseguiram ter sucesso onde a outra tentativa falhou tão feio? A grande sacada dos americanos foi atacar os problemas em uma ordem diferente. Prioridade número 1, antes mesmo de começar a cavar: saneamento. Eles travaram uma guerra contra os mosquitos que transmitiam a malária e a febre amarela. Só depois de controlar as doenças é que eles olharam para o projeto francês e disseram: isso aqui não funciona, e criaram um plano totalmente novo e engenhoso. A solução deles foi simplesmente genial. Em vez de tentar cortar as montanhas, eles decidiram passar por cima delas. Para isso, criaram um sistema de eclusas, que funciona como uma espécie de elevador, ou uma escada de água. O navio entra, a câmara enche de água, o navio sobe e o processo se repete até ele atingir o topo. No total, essa escadaria de água eleva os navios a incríveis 26 metros acima do nível do mar. Eles chegam até um lago artificial gigante, o Lago Gatun, que foi criado justamente para servir como a parte principal do trajeto. Uma solução brilhante que contornou o maior obstáculo de todos, o próprio terreno.
E o canal, claro, evoluiu muito desde 1914. Naquela época, os navios de um tamanho chamado Panamax eram puxados por locomotivos em trilhos. Hoje, depois da mega expansão de 2016, a história é outra. Rebocadores superpotentes guiam navios gigantescos, os Neo-Panamax. E o novo sistema de eclusas é tão moderno que até economiza água. Bom, e com isso a gente chega aos dias de hoje. Qual é o papel do canal no mundo atual e, principalmente, quais são os novos e enormes desafios que ele está enfrentando? Para ter uma ideia da importância dele, é só olhar para os números. Desde que foi inaugurado, mais de 1 milhão de navios já passaram por ali. É uma artéria vital para o comércio global, com mais de 15 mil travessias todos os anos. E é legal comparar com outro grande canal do mundo, o de Suez. São filosofias de engenharia totalmente diferentes. Suez é mais longo, um corte direto ao nível do mar, no meio do deserto. Já o Panamá é mais curto, mas essa obra-prima de engenharia, com esclusas que sobem e descem navios o dia inteiro para vencer as montanhas. E um momento histórico, sem dúvida, foi no último dia de 1999. Depois de décadas sob administração americana, o controle total do canal foi finalmente entregue ao Panamá. Um marco de soberania e orgulho nacional para o país. Mas hoje, o canal enfrenta um desafio existencial. Todo aquele sistema de eclusas depende de uma quantidade absurda de água doce do lago Gatun. E com as secas recentes, um problema cada vez mais grave, essa água está começando a faltar, forçando restrições no tráfego de navios. E isso deixa uma pergunta no ar. Qual é o futuro dessa artéria vital do comércio mundial num planeta que está esquentando e ficando mais seco?